Fala galera, agora a gente vai criar o nível de componentes. A gente vai entrar mais no detalhe ali das interfaces da nossa arquitetura. Então, vamos a mão na massa. Bom, aqui a gente já tem o nível de container. Agora a gente vai criar um nível de componentes. A gente vai renomear aqui, ó, componente. Esse nível de componente é muito importante você entender que ele é basicamente ali ver quais são as controllers que você está utilizando, é a nível de interface de código mesmo, é você conseguir construir ali uma interação entre os componentes da tua aplicação. Eu acho que isso é muito importante para novos desenvolvedores que estão entrando na equipe e etc. Até para você que já está há muito tempo na equipe ali e ficou um tempo sem mexer nesse projeto, você vai lá e consegue ir nesse nível de componente e entrar em pontos mais detalhados da sua arquitetura. Bom, eu vou detalhar aqui um contexto, um componente, um diagrama de componente de arquitetura em MVC. Ou seja, eu vou ter um aplicativo que vai acessar um endpoint específico, que é o endpoint de cadastro. Mas eu coloco a aplicação que está acessando esse nosso cara. Então eu venho aqui e coloco, por exemplo, API, ou API não, app. A tecnologia é React Native, que é o nosso cara que está responsável de fazer o cadastro. Esse cara, esse aplicativo, vai mandar uma requisição para um endpoint específico. Vamos supor que seja o nosso cadastrar usuário. Então a gente vai ter um componente chamado cadastrar usuário, uma controller chamada cadastrar usuário. Então a gente pode vir aqui, colocar o nosso componente, cadastrar usuário controller, tecnologia Spring REST. O type é component, responsável por receber a requisição. Ou seja, ele vai receber aqui a requisição, vai enviar para uma service. No caso, como a gente está usando MVC aqui, a gente tem que colocar a service. Vou colocar aqui que ele vai acessar uma service. Usuário, cadastro, service. Opa, esse aqui em cima. E aqui é Spring Service. Aqui a gente coloca que é a service responsável pelas regras de negócio e cadastro do visitante. Então eu tenho aqui uma service e essa service vai mandar para um repository, por exemplo. Eu venho aqui, que vai ser um outro componente, que vai ser o nosso usuário repository, que é componente, e a gente vai colocar aqui, coloquei errado de novo, é aqui em cima, e aqui a tecnologia é Spring Data, por exemplo. Responsável
pelo cadastro de usuários. E aqui a gente pode colocar também o banco de dados, se a gente preferir, tá? Então, mas a ideia aqui é que a gente tenha o componente de tudo aquilo que ele faz a integração. Aqui, por exemplo, a gente pode colocar o contrato que o aplicativo faz para enviar um endpoint específico. A gente pode até colocar aqui a descrição de um endpoint. Posso vir aqui, ó, e colocar, sei lá, barra usuário. Na verdade é visitante, né? Visitante. Então não é cadastrar usuário, é cadastrar visitante. E eu tenho que corrigir aqui nos outros, porque não é usuário cadastro. Seria visitante cadastro. E aqui visitante repository. E aqui a gente coloca as comunicações. A base de dados. Postgres. Feito isso, a gente coloca aqui banco de dados. Aqui agora a gente tem uma visão mais detalhada de componentes. Ou seja, se a gente tivesse, por exemplo, utilizando uma arquitetura hexagonal, a gente colocaria as portas, o core, a implementação ali, e os domínios, enfim. A gente colocaria os componentes de interface que estão ligando um ao outro. Aqui, por exemplo, a gente pode colocar um contrato. A gente pode colocar um link aqui, ó. HTTP, tá tudo branco. Deixa eu mudar a cor da fonte aqui para preto. Não mudou. Agora mudou. Contrato. E aqui a gente pode criar uma outra aba só para colocar o texto do contrato em específico. A gente pode vir aqui, por exemplo, e criar um text com esse contrato. A gente pode vir aqui, ó, request. Vamos aumentar esse cara. Deixa eu mudar esse background aqui para banco. Request. Aqui a gente pode colocar um JSON, por exemplo, que ele está recebendo nome Nathaniel. E aqui a gente pode colocar esse texto, mas a gente pode até deixar um texto mais legalzinho também. Mas a ideia é que você consiga enxergar o contrato desse cara. Se a gente criou aqui uma outra aba, a gente pode renomear ela como contrato. Lembrando que isso aqui não é um outro nível do C4, é só para a gente linkar esse cara aqui, ó. Contrato.
para quando a gente saber que a comunicação que ele está fazendo com essa controller obedece esse contrato em específico, beleza? É um JSON qualquer de request e a gente pode até colocar mais detalhes aqui, que ele recebe um post ou recebe um response específico. Então, tem bastante detalhezinho que a gente pode colocar aqui. Esse é um nível mais detalhado ali de componente. Bom, normalmente eu utilizo até esse nível de componente. Por que que eu não utilizo o quarto nível? Porque o quarto nível é um nível de código e é um nível que você pode ter ferramentas que você consegue gerar ele de forma bem fácil, dependendo da tua necessidade. Então, é por isso que eu fiz esse curso baseado no C4 Model com esses três contextos. Então, é importante que você entenda a importância de cada um desses contextos, o contexto, o C de contexto, que é o contexto inicial, o level 1, o level 2, que é o containers, que você detalha um pouquinho mais, e que você pode entrar no nível de componentes. Entrar no nível do código, eu não coloquei aqui como várias ferramentas podem fazer isso. Espero que você esteja gostando da aula. Se você estiver gostando, me envie o feedback e até a próxima aula.